Boa noite. Confira agora as notícias de destaque desta terça-feira. Homem é preso com mais de 200 quilos de drogas dentro de casa em Belo Horizonte. Polícia Federal realiza em Minas mais uma etapa da operação contra a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. Procon investiga postos de Uberlândia por suspeita de aumento abusivo de combustíveis. Em alguns lugares, o preço da gasolina subiu mais de 80 centavos. Falta menos de uma semana para o fim do prazo dos saques nas contas inativas do FGTS e denúncias mostram que alguns saques foram feitos de forma ilegal. Se isso aconteceu com você, vamos te mostrar como agir. Mais de 1.600 cavalos da raça manga larga marchadora estão em exposição no Parque da Gameleira. Tem até mini fazenda e espaço exclusivo para as crianças. Setor de cervejas artesanais é reconhecido como força econômica da região metropolitana de Belo Horizonte e deverá receber incentivos. Mineiros estão deixando de comer fora de casa e restaurantes são criativos para manter a clientela. Essas e outras informações a partir de agora. Homem é preso em Belo Horizonte suspeito de tráfico de drogas. A polícia encontrou na casa dele mais de 200 quilos de vários tipos de drogas. O suspeito afirmou à polícia que era pago para guardar a mercadoria, mas as investigações mostraram que ele mentiu. Com Pablo Richard Dias Nogueira, de 18 anos, a polícia encontrou 211 quilos de maconha, 17 de crack e 4,5 de cocaína. Foi abordado na porta de sua residência, ele tentou evadir, já sabia, né, uma grande quantidade dessa de droga que tinha na residência dele, não tinha como se esconder. Ele tentou evadir, mas através do uso da força foi feita a sua captura. A droga estava escondida nos fundos da casa do suspeito e, segundo as investigações, ela seria revendida na região leste da capital, gerando um lucro de aproximadamente R$200 mil. Para a polícia, o suspeito contou que recebia R$1.000 para guardar a droga, mas as investigações mostraram que ele também revendia. Os indícios apontam que ele teria um outro criminoso aí, comparsa dele, que é na aquisição e venda dessa droga. A suspeita é que a droga tenha vindo de São Paulo em um carro pequeno, pela BR-381. A gente acredita que pode ter sido feito dessa forma e então ele estava distribuindo essa droga para aglomerados e outros traficantes que atuam na região leste de Belo Horizonte. Polícia Federal realiza em Minas mais uma etapa da Operação Glasnost contra a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. Nós temos mais informações com o nosso repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Inácia. Mais de 30 pessoas foram presas nessa segunda fase da operação. Um dos detidos, de 25 anos, foi preso em casa na cidade de Montes Claros, norte de Minas. Outros estudantes de 19 e 20 anos e, olha só, um idoso de 80 anos foram presos em flagrante. Entre os presos estão professores, médicos e funcionários públicos federais e estaduais. 72 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão e 2 de condução coercitiva, melhor dizendo, estão sendo cumpridos pelo órgão aí nesta segunda fase dessa operação. Inácia. Ok, o Diogo continua com a gente mais um pouquinho para falar sobre a prisão de um homem suspeito de atear fogo em vários estabelecimentos comerciais em Belo Horizonte. Diogo, parece que ele foi preso em flagrante, né? Foi sim, Inácia. E dentro do veículo onde ele estava foi encontrado um galão com 5 litros de gasolina e ainda uma caixa de fósforos. O homem de 58 anos é acusado de atear fogo em 4 estabelecimentos comerciais do bairro Salgado Filho, região oeste, e em uma igreja evangélica no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. Os crimes aconteceram no último final de semana e agora acabou para ele, Inácia. Ok, obrigada, Diogo. Até amanhã. Até amanhã. A Justiça do Distrito Federal determinou hoje a suspensão do decreto que elevou a alíquota do PIS/COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol, publicado na semana passada pelo governo. A decisão liminar vale para todo o país. Na última sexta-feira, os postos já começaram a repassar ao consumidor os valores desse aumento. Aqui na capital, os combustíveis chegaram a ter aí uma alta de até 40 centavos por litro. Apesar da suspensão do decreto ser imediata, o governo ainda precisa ser intimado. Por isso, o consumidor não verá a redução dos valores nas bombas imediatamente. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer da decisão para manter a alta do imposto.
Nos últimos dias, a gasolina aumentou aí o dobro do valor nos postos aqui de Belo Horizonte, mas também lá na cidade de Uberlândia. O aumento lá foi maior do que aqui. O Procon decidiu então investigar se o aumento se justifica ou se há formação de cartel na cidade. Na semana passada, o governo federal anunciou o aumento de 41 centavos nos impostos de PIS e COFINS cobrados sobre os combustíveis. Imediatamente, o Procon de Uberlândia passou a receber diversas reclamações, principalmente pelas redes sociais. A gente se sente revoltado, né? Porque a gente tem que procurar os melhores lugares onde tem o preço, né? Pesquisar e tentar ir onde tem o melhor preço para o consumidor, né? Foi o que motivou uma operação especial de fiscalização. Na tarde desta segunda-feira, fiscais do órgão de defesa do consumidor começaram a fazer visitas a alguns dos postos da cidade. Todos vão receber notificações ao longo dessa semana. O Procon quer ter acesso às notas fiscais que mostram quantos postos pagaram nas distribuidoras e comparar com o valor que estão vendendo aos consumidores. Nós vamos notificar os postos para que nós possamos pegar essas notas fiscais, fazer a análise e verificar se realmente houve um justo motivo para aumentar cerca de 89 centavos a mais na gasolina de Uberlândia. Os postos têm um prazo de 10 dias para entregar a documentação solicitada. Depois, o Procon deve gastar mais 10 dias para avaliar os dados. Se identificar alguma irregularidade, desde que seja no Código de Defesa do Consumidor, nós podemos multar as empresas, multar os postos. Caso a gente verifique também que há algum cartel na cidade, nós enviaremos toda a análise para o Ministério Público. Também podem ser multados os postos de combustíveis que não fornecerem a documentação dentro do prazo estipulado pelo Procon. Nesses casos, o Ministério Público pode intervir abrindo uma ação penal para que os estabelecimentos respondam pelo crime de desobediência. Vamos ver agora como ficam as temperaturas nos próximos dias? Depois de aí termos uns dias gelados, agora a gente já começa a perceber os termômetros em leve alta, mas as mínimas continuam baixas. Amanhã as temperaturas vão variar aqui em Belo Horizonte entre 13 e 25, quase o mesmo número também para a temperatura de mínima e máxima na quinta. E na sexta-feira a gente tem aí 12 de mínima e máxima de 25. E agora a gente vai ver no interior também do estado, Maria da Fé, que sempre registra aí temperaturas muito baixas, uma mínima de 3 e uma máxima de 26. Montes Claros, que não é novidade, sempre quente, mas uma mínima de 10, a mesma que se repete em Uberlândia, com uma máxima de 31 nesta quarta-feira. E você vai ver a seguir, milhares de pessoas ainda não fizeram o saque nas contas inativas do FGTS. O prazo está acabando e as denúncias apontam aí para a ocorrência de saques ilegais. Se isso aconteceu com você, vamos ensinar o que deve fazer para você então ter acesso aos seus direitos. E ainda, o piloto da aeronave que caiu ontem em Pará de Minas estava com a habilitação suspensa. Os detalhes depois do intervalo. O idoso de 72 anos que pilotava a aeronave experimental que caiu em um aeroclube de Pará de Minas, na região central do estado, no fim da tarde desta segunda-feira, está com a habilitação suspensa, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC informou que o homem não tinha permissão para pilotar, uma vez que a carteira estava suspensa desde 2010, quando ele se envolveu em outro acidente com um avião. Segundo a ANAC, um processo administrativo será aberto para a aplicação de penalidades aos envolvidos. O caso será encaminhado ao Ministério Público. Falta menos de uma semana para o fim do prazo dos saques nas contas inativas do FGTS. E denúncias estão mostrando que alguns saques foram feitos de forma ilegal. A construção da casa precisou parar. Rafael estava contando com o pagamento da conta inativa do FGTS para seguir com a obra. Quando chegou na Caixa Econômica Federal, na capital mineira, tomou um susto ao descobrir que o dinheiro já havia sido sacado por outra pessoa no Rio Grande do Sul. Eu acho que foi vítima de uma fraude, porque o dinheiro desapareceu na minha conta e eu não pus a mão nele. Porque era meu dinheiro, eu trabalhei, eu tenho direito ao meu fundo de garantia. Situações como essa são exceção, mas quem for vítima deve contestar o saque e a Caixa fará uma análise. 31 de julho é o último dia para todos os trabalhadores realizarem os saques das contas inativas. Mas os casos que precisam de investigação, como fraudes e erros cadastrais, serão analisados depois desse prazo, desde que a documentação já tenha sido entregue. Pode ter havido, em algum dos casos, o número do PIS esteja incorreto, o valor incorreto, então ele tem a oportunidade
para fazer essa correção. Mas nós lembramos que faça essa correção antes da data de 31 de julho. Mais de 98% dos trabalhadores já receberam quase 43 bilhões de reais. É preciso levar à Caixa um documento com foto, o número do PIS e a carteira de trabalho. Tem direito ao benefício quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Depois da data de 31 de julho, não é possível fazer saque, salvo no caso da demissão sem justa causa, em caso de aposentadoria, para aquisição de moradia própria ou outros casos previstos nesta lei. Vivemos em contradição entre nossos desejos e as oportunidades que a vida nos oferece. Esse é o ponto de partida do comentário de hoje do jornalista Paulo Navarro. Olá, esta semana li um texto cuja beleza gostaria de dividir com vocês. É mais ou menos assim. Sabe qual é a ironia da vida? É ter pressa para crescer e, depois, suspirar pela infância perdida. Não é verdade? Ironia boba é perder a saúde para ter dinheiro e, depois, perder dinheiro para ter saúde. Ironia besta é pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente e, mesmo assim, não viver nem o presente e nem o futuro. A gente acha que é eterno, que sempre teremos outra chance que podemos deixar para depois. Ironia tola é viver como se nunca fôssemos morrer e morrer sem nunca ter vivido. A palavra vida tem uma letra V, o resto é ida. Desfrute do presente e de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é renascimento. É outra oportunidade de viver e recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiências. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente Deus te mantém em pé. Um beijão. Existe aqui no estado um parque com várias réplicas de dinossauros, animais pré-históricos que inclusive habitaram Minas Gerais há milhões de anos. Estamos falando de Peirópolis, uma cidade que fica pertinho de Uberaba, assunto da série Malas Prontas. Welcome to Jurassic Park. Do cinema para a vida real. Esses animais aqui são apenas réplicas dos que viveram em Minas Gerais há milhares de anos. Peirópolis, na zona rural de Uberaba, é conhecida como a terra dos dinossauros. Já foram encontrados aqui vários restos mortais deles. A propósito, o fóssil do maior dinossauro do Brasil foi encontrado na região de Uberaba. O tamanho dele chegava a atingir 24 metros de comprimento. Era parecido com esse aqui. Os primeiros fósseis aqui foram encontrados quando foi feito o corte da ferrovia mogiana. Encontraram alguns ossos e um ovo de dinossauro. E a partir de então, isso na década de 40, até os dias de hoje, a gente vem escavando e sempre vai encontrando novas formas de vida do passado. Além do Museu do Dinossauro, outro atrativo da cidade são os doces. A dona Darcy é uma das doceiras mais antigas da região. É uma forma de terapia que a gente ganha um dinheirinho, né? Que ajuda muito. O segredo é você fazer com amor. Mas Peirópolis também reserva belezas naturais, como esta. O pessoal pode conhecer não só as cachoeiras, fazer todo esse roteiro a bike, a cavalo e até passeio de buggy para conhecer as nossas belezas aqui da região. Morreu na noite de ontem em Portugal o jornalista Arthur Almeida, de 57 anos. Segundo familiares, o jornalista passava férias no país europeu quando teve uma parada cardiorrespiratória. O jornalista foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Arthur Almeida era editor-chefe e apresentador do MGTV, primeira edição da TV Globo. Ele deixa mulher e 3 filhos. Veja a seguir, micro cervejarias artesanais são reconhecidas como uma força econômica importante em Minas e podem receber incentivos. E vamos te mostrar a primeira escola cervejaria. E você vai ver também como está a 36ª exposição do cavalo Manga Larga Marchador, aqui no Parque de Exposições da capital.
Para economizar, muitos mineiros estão deixando de comer fora de casa. Aí os comerciantes têm usado a criatividade para manter a clientela. Não é à toa que este restaurante na capital mineira está movimentado. Com 15 anos de experiência no mercado, o proprietário sabe o que fazer para atrair o consumidor. Oferece suco de graça, desconto para quem volta para jantar e transporte para quem trabalha na região. Para a gente se tornou um ganho. Meu movimento chegou a aumentar depois dessas inovações de promoções e sucos em torno de 30%. Bruno, que sempre almoça fora, costuma pesquisar o restaurante que oferece mais vantagens. É um agrado que a gente, de vez em quando, ganha e é bom. E o brasileiro anda mesmo meio sumido dos restaurantes e das lanchonetes. De janeiro a março deste ano foram feitas 3,5 bilhões de refeições. O número é alto, mas são 100 milhões a menos do que no primeiro trimestre de 2016. Os maiores cortes foram no almoço e no lanche da tarde. Hoje, Diego almoçou perto do trabalho. Atualmente, uma raridade. Querendo ou não, comer fora, às vezes é 3 vezes, 4 vezes mais caro do que você fazer o seu próprio almoço dentro de casa. Guilherme almoça fora, mas o lanche traz de casa. Levo fruta e iogurte, porque fica mais prático e é uma coisa saudável também. Uma das explicações é que ficou caro. Em um ano, o custo dos alimentos consumidos em casa subiu bem menos do que a comida nos restaurantes e lanchonetes. E a crise também pesou. Isso casou com queda da renda média das pessoas, um aumento muito grande da taxa de desemprego. Então, tudo isso pressiona a renda das famílias, né? A renda disponível para consumo. Esta manicure não tem do que reclamar. Desde que decidiu preparar o almoço e o lanche para levar para o trabalho, os gastos com alimentação caíram pela metade. E para melhorar, ela está 15 quilos mais magra. Eu alimento bem, né? Minha alimentação é saudável. O povo e a saúde agradece com toda certeza. Começaram hoje as inscrições para o FIES do segundo semestre. A repórter Luciana Viana, direto da Rádio Band News FM, tem as informações para a gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. As inscrições que começaram hoje vão até sexta-feira, dia 28, viu? Passo a passo, fácil. As inscrições podem ser feitas pela internet no site fiesseleção.mec.gov.br. 75 mil vagas estão sendo oferecidas. Podem se inscrever quem fez o Enem 2016, não zerou a prova de redação e obteve pontos iguais ou superiores a 450. A lista dos aprovados, enfim, dos selecionados, sai no próximo dia 31. Lembrando que essa é a última edição antes das novas regras do FIES. Entre as novas regras, o pagamento do financiamento logo que o aluno se formar. Ok, obrigada, Luciana. Até amanhã. Até amanhã. A manutenção das estradas mineiras passará a ser feita de um jeito diferente a partir de agora. As empresas não serão contratadas quando surgir um problema. Elas terão que manter as estradas em ordem para serem pagas. A decisão foi tomada pelo DRMG, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Segundo o órgão, até o final do ano, a maioria dos contratos já deverá estar alterado. Os pagamentos passam a ser feitos por quilômetro conservado, além de vistorias realizadas pelo governo. A população que utiliza as estradas estaduais também poderão avaliar a qualidade desses consertos das vias pelo telefone 155 usando a opção 6. Bom, esse formato de contrato com certeza é uma evolução, é um novo conceito na relação de prestação de serviços, porque ele estimula o planejamento, além de reduzir transtornos para a população, que muitas vezes é penalizada por uma enorme operação tapa-buraco, que poderia ter sido feita quando surge aquele buraquinho. Porém, para saber se vai funcionar para os cofres públicos, temos que comparar os valores que serão pagos nos próximos meses e também a satisfação dos usuários das nossas rodovias. Criadores e apreciadores da raça manga larga marchador estão reunidos em Belo Horizonte. Mais de 1.600 animais estão em exposição. Até uma mini fazenda e espaço exclusivo para as crianças tem lá. Um negócio que em 12 dias deve gerar mais de 25 milhões de reais. Os mais belos exemplares da raça manga larga marchador. São mais de 1.700 animais de 18 estados. Expectativa de público superior a 200 mil visitantes que vão poder acompanhar os campeonatos e conhecer os animais de perto. Nós somos capixabas, todo ano nós estamos aqui. É muito gostoso, né? Prazeroso ver os animais, participar. Estar junto com a família aqui no evento, muito bonito. Maravilhoso, como sempre, né? Todo ano mais estrutura, mais animais de qualidade aqui
na gameleira. Então é sempre um prazer trazer a família aqui, sempre com conforto, né? Muita gente não sabe, mas o manga larga marchador tem origem no sul de Minas. E uma das principais características é o temperamento. Dócil, bastante dócil. Outra característica que chama a atenção além da marcha é a beleza, muita beleza. É o cavalo macio, é o cavalo da cavalgada, das famílias, da criança, do pai, da raça que mais cresce na América Latina. O setor anda, ou melhor, trota na contramão da crise e já conta com 10% de aumento nos negócios para este ano. Minas Gerais concentra 45% da criação da raça. A infraestrutura do evento conta com espaço de gastronomia, produtos voltados para o setor, provas esportivas, shows, entre muitos outros. Nesse espaço aqui, quem se diverte são as crianças. Aqui é bom, legal, que eu gostei. E eles são dóceis? Achei. Dá para os meninos aprenderem bastante, né? Muito bom. Os meninos virem, conhecer mais sobre os animais, sobre, né, o evento que tem todo ano, e é muito bom. Ainda dá tempo de curtir a exposição com toda a família. A edição de número 36 da exposição do cavalo Manga Larga Marchador vai até sábado, dia 29, no Parque da Gameleira, na capital, de 10 da manhã às 10 da noite. Ingressos a partir de R$10 a meia entrada. Crianças até 12 anos não pagam. Minas é o segundo estado que mais produz cervejas artesanais. E no último final de semana, o governo reconheceu esse segmento de negócio e a importância da região metropolitana da capital como polo de microcervejarias. Minas já é o segundo maior produtor de cervejas artesanais do Brasil. O Felipe Vegas é um dos pioneiros. Para ele, os processos de fabricação são os pontos de atração para os mineiros. O mineiro, ele tem essa coisa da gastronomia natural. Né? O mineiro gosta de cozinhar, de sentar na cozinha, no fogão a lenha, né? E a cerveja nada mais é do que a gastronomia líquida. E com a expansão desse tipo de cerveja, muita gente passou a se interessar em fabricar em casa. E para atender essa demanda, desde 2009, aqui funciona uma cervejaria escola, a primeira no Brasil. A ideia do curso é focar muito mais no processo, né? Porque o conhecimento da cerveja ele é muito amplo. O Henrique também gostou da ideia. Ele é estudante de engenharia, mas há 4 meses fabrica cerveja em casa. Um hobby que em breve pode virar profissão. Eu procurei me qualificar um pouco e passar de homebrew para um técnico e estar sempre me atualizando e estudando para futuramente fazer um estágio dentro de uma cervejaria, buscar um trabalho dentro da cervejaria e, quem sabe, abrir um futuro uma cervejaria própria. E para o Henrique ou quem estiver interessado em montar uma cervejaria artesanal, o investimento pode chegar a R$200 mil. Atualmente, 61 funcionam em Minas, 31 na Grande Belo Horizonte. Hoje, o governo estadual reconheceu a região como polo produtor, o que deve deixar o setor ainda mais forte. Para ter uma certificação, isso obviamente vai dar uma força para todos. Unir as cervejarias, né, em torno de melhorias, reduções de custos, compras coletivas, eventos próprios, ou seja, fortalecer o segmento. Adquirir conhecimento, saber como é que se fabrica, o que se comercializa e o mercado. Tinha curiosidade até para entender, para de repente transformar isso que é num hobby em algo mais. Então, ou seja, para transformar hobby em algo profissional. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tenha uma boa noite.